Muito bem, nós estamos de volta e espero que a mensagem de Deus penetre no seu coração. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do livre-arbítrio. É um assunto que talvez na sua igreja você nunca tenha ouvido, mas que Deus abra sua mente e os seus ouvidos para que produza bons frutos. Você pode pegar a sua Bíblia, o seu livro, Bíblia, seja ele qual for, e acompanhar comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4 em diante, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Através dessa palavra nós podemos entender que Deus, Ele fez o céu e a terra e tudo que nele há. E assim, na terra, o homem tinha toda a plenitude e toda a permissão de Deus para possuir tudo e que tudo que houvesse nela fosse sujeita ao homem. Mas, amados e amadas irmãs, através da tentação que o próprio Satanás colocou no coração da mulher, chamada até então Eva, veio o mal, veio o conhecimento maligno, veio as coisas ruins que está aqui nesse mundo, que jaz no maligno. Mas, amado, existe uma palavra que fala assim: certamente conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa é a palavra do próprio Jesus. Eu quero dizer para você, amado irmão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele veio do coração de Deus, e veio à terra, e se subordinou-se até as condições humanas, até mesmo subhumanas, para trazer o amor e a graça do próprio Deus para a humanidade. Amém? Mas até então, quando Deus tinha criado os céus, os mares, tudo que nele há na terra, Ele criou o homem, Adão. E quando Ele criou Adão, Ele disse assim, juntamente com Jesus Cristo, e ali o Espírito Santo disse, no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amados, Deus não estava sozinho. E ali nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu creio que a palavra de Deus ela é fiel. Eu creio que os relatos desse livro é fiel. E essa palavra ela vai produzir dentro do seu coração se você somente crer. E crer que Deus amava o homem e inspirado Ele o fez a sua imagem e semelhança. Mas através de Satanás, que era um anjo de luz, era o querubim ungido de Deus, e quis se assentar no trono de Deus e ser maior do que Deus, ele foi arremessado nesse mundo de trevas. E que a palavra de Deus nos diz que ele rodeia por passear na terra. Ou então, a plenitude de Satanás é destruir a vida do homem, é destruir o coração de Deus, a maior criação de Deus, que é o homem. Então seja, amado irmão e irmã,
caro telespectador, Deus, Ele não quis que o homem permanecesse em caminho ruim, fizesse a maldade, mentisse, adulterasse, ou coisas piores do que isso, até mesmo matar, o homicídio. Mas Deus queria que fosse perfeito como a sua imagem e semelhança. Sim ou não? Mas Deus, Ele pode fazer as coisas da forma que Ele quer. E quando Ele arremessou Satanás, deixou ele nesse mundo, Deus sabia, porque não existe nenhuma folha, nenhum fio de cabelo que caia, sem que seja sem permissão dele. Mas Satanás, ali no jardim, onde Deus tinha falado para o homem, possuísse toda a plenitude da terra, menos do fruto da árvore que estava no jardim. Eu quero dizer, amado irmão, que ela foi lá, ela comeu o fruto. Não era uma maçã, não era uma fruta, uma árvore, como está escrito. Isso é metafórico. Quando a serpente disse para ela assim, certamente não morrereis, entrou dentro do seu coração a vontade de conhecer o bem e o mal, ou seja, a ciência do bem e do mal. E quando ela comeu, ela tomou uma decisão. Na hora que ela tomou aquela decisão, ela escolheu fazer o mal, que era desobedecer a Deus. Sim ou não? Mas, através do pecado de Eva, a humanidade se corrompeu. O pecado de Eva, o pecado de Adão. Aí, meu amigo, não tinha mais jeito. Então, Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança, e Satanás deu-lhe o quê? O livre-arbítrio. Então Satanás deu para o homem a vontade de ele escolher entre o bem e o mal. Amém? Nós podemos voltar a ler ali, você pode pegar a sua Bíblia, aí no capítulo 3, no versículo 4 em diante, que fala assim. Aliás, no capítulo 3, no versículo 5 em diante, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só, certamente sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amado, os seus olhos têm que se abrir. Essas cascas que estão nos seus olhos têm que abrir. Você não pode continuar na igreja sendo cego, acreditando em tudo que falam para você e vivendo num mundo de fábulas. Vivendo num mundo que Deus não se agrada. Porque o mundo jaz no maligno. Mas, amado, existe a doutrina do livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer ser. Mas hoje existe a doutrina do anticristo, meu amado irmão. A doutrina do filho do diabo, que eu vou falar para você, e você não vai perceber o mal. Porque Satanás, ele se transforma em um anjo de luz. Sim ou não? Mas a lei telêmica, que é a doutrina da nova era, ela é o conceito básico da formação doutrinária da eclésia gnóstica católica, que faz parte da nova ordem do Oriente, ou seja, da outra. Uma doutrina que foi fundada no século passado, no início do século passado, e difundida por Aleister Crowley, um dos maiores ocultistas satanistas do mundo. E o mundo
Amado irmão, então quando hoje eu gostaria que você prestasse bem atenção para que você entendesse nas próximas matérias do que nós vamos falar. E aí nós pegamos lá desde o começo, desde a formação dos céus e da terra, da criação de Deus, de Adão e Eva, para não ter desculpa, amado irmão. Que aí está bem explicadinho, tintim por tintim, detalhe por detalhe. A lei telêmica é assim. Se você fizer de tudo, fazer o que tu queres, certamente serás o todo. Amado, o homem, ele não pode fazer o que ele quer. Porque se você fizer, talvez você esteja com raiva hoje da Maria. Aí você vai lá, pega a faca, mata a Maria. Pega um revólver e dá um tiro na cabeça da Maria. E você fez, porque você manda em você. Ninguém, você não tem que dar satisfação para ninguém. Sim ou não? Você faz o que você quer. Você vai para onde você quer. Você decide o que você vai fazer. Você não precisa dar satisfação para ninguém. E você é dono do seu nariz. Sim ou não? É ou não é? Então, essa doutrina, meu amigo, é a doutrina do anticristo. É um ensinamento que vem corrompendo o mundo através dos séculos. Então, em 1720, foi fundada uma ordem secreta que eles intentaram introduzir no mundo algumas leis. Obviamente que eram leis demoníacas, leis que visavam o benefício mútuo de pessoas que tinham apenas o prazer delas mesmas. Amado, a lei telêmica é uma desgraça. E hoje, nós comparando com Eva, não é? A serpente continua aí no jardim. Em lugares que nós não podemos ir, a serpente está. E ela fala para você, isso aí não tem problema nenhum, vai lá, faz o que você quer. Mas qual que é o problema? Não é assim que te falam? Não é assim que dizem para você, amado? Amado, caro telespectador. Então, a doutrina de Deus, a doutrina do Criador, o amor de Jesus Cristo, é para que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Em primeiro lugar, amar a Deus de toda a nossa força e conhecimento. Sim ou não? Foi assim que Jesus Cristo disse. Amar a teu Deus de toda a tua força, teu conhecimento, e o próximo como a ti mesmo. E ali nós não vamos pecar e vamos cumprir todos os mandamentos da lei. Mas, se você tomar uma decisão hoje de ser um homem de mau caráter, eu quero definir para você o que é caráter. Sabe a máquina de escrever? Ela tem ali o A, o B, o C, o D. E quando você apertava, por exemplo, a letra A, ela marcava o papel com a letra A. E você sabe como é que chama aquelas letras? Caracteres. Caracteres significa marcas. E ali estava marcado o papel com a letra A. O cristão, ele tem uma marca, ele tem um caráter que é o mesmo de Jesus Cristo. Produzir as mesmas obras de Jesus Cristo. Aí, meu querido, aí, minha querida, existe a diferença. Que nós somos sal. Nós temos que ser sal.
sal dessa terra. E se ele não tiver sabor, ele não vale para nada, ele vai ser jogado e ser pisado pelos homens. É assim que ele disse. Mas, voltando ao foco desse ensinamento, desse estudo, a doutrina do livre-arbítrio, ela não abrange apenas a parte espiritual, mas também a parte física. Então Deus, ele trabalha da parte espiritual para a parte física. Mas Satanás, ele entra na parte física e depois na espiritual. Meu amado irmão, hoje você pode tomar uma decisão de fazer as coisas boas, de ser um homem cristão, de começar a pagar suas contas, de parar de mentir, de parar de roubar, de parar de matar os outros, enfim, de ser uma pessoa de bom caráter. Mas se você quiser, você precisa. Se não quiser, você vai continuar a viver uma vida e escolher um caminho ruim, desgraçado. Uma vida desgraçada. Aí você vai ser o que? Um homem desgraçado. Eu vou repetir de novo, ó. Desgraçado. Que feio. Está falando palavrão não, meu amigo. Quando um homem, ele recebe o Senhor Jesus, ele recebe a graça de Deus, ou seja, o amor de Deus, se você recebeu Jesus Cristo. Mas quando você não recebe o amor de Deus, o que você é? Quando o homem é agraciado por Deus, ele é o quê? Cheio de graça, agraciado. Mas quando o homem não recebe a Deus, ele é o quê? Desgraçado, meu amado. Desgraçado. Aí você pode tomar uma decisão de ter uma vida agraciada por Deus através do Espírito de adoção que foi dado por Jesus Cristo quando nós o aceitamos como verdadeiro e suficiente Salvador e nos batizamos e conseguimos seguir a Ele por exemplo do seu caráter e o amor à sua palavra. E quando nós não pecamos, nós somos filhos de Deus. Mas quando nós pecamos, além de ser pessoas desgraçadas, que não têm a graça de Deus, nós somos pessoas que, além desses dois adjetivos pesados, somos ainda filhos de Satanás. Porque todo aquele que peca é filho de Satanás. Então, meu amado irmão, a lei telêmica, ela traz hoje a vontade da serpente que foi lá no princípio dada por Satanás. Sim ou não? Como? Eu vou mostrar para você. Nós não podemos colocar, veja bem, na oração, antes de eu entrar nessa chave, na oração de Jesus Cristo, ele falou assim: livra-nos da aparência do mal. Amado irmão, isso envolve tantos assuntos, tantas coisas. Então, meu querido, se você for entender hoje que a aparência do mal, as pessoas da década de 50 para cá, o mundo se transformou por causa de um veículo que se chama televisor, abreviadamente TV, certo? A TV, você tem uma opção, só uma opção, de ligar ela ou desligar, porque todos os canais que tem, que são canais abertos, ela traz para você a informação que eles querem te passar. Aí você fala, eles quem? Os donos do mundo, os senhores do mundo. E esse mundo jaz do maligno. Toda a mídia é governada e controlada por um grupo, por uma sociedade secreta, maligna e distante de Deus, que quando eles viram que eles não conseguiram tomar o mundo através de guerras, de genocídio, matança em massa, eles tentaram tomar do jeito que o mestre deles fez. Através do quê? De uma sugestão, meu amigo. De uma sugestão, minha amada.
Olha só, você tem a novela. Você vai gostar de ouvir essa palavra. Você vai gostar de mim. Você vai gostar. Porque a novela, ela é boa, né? Você tem filho, você tem filha. Aí tem a novela das 8, a novela do SBT, a novela da Globo, a novela da... Enfim, de todos esses canais do inferno. E ali traz para você palavras que são subliminares, que ficam armazenadas na sua hipófise, no seu cérebro, e que depois você começa a comprar o que eles querem que você compre, o que eles estão sugerindo ali, através dos Big Brothers, das novelas, dos telejornais. Você vai vestir do jeito que eles querem que você vista. Você vai falar os dialetos que eles querem que você fale. Você vai proceder da forma que eles querem que você proceda. E se eles falarem assim, vá no mercado e compra esse sabão em pó, você vai lá comprar aquele. Ah, é bom, porque você viu na televisão. Ah, porque, amados, aí tá. Eu acho que eu fui bem claro. Então você pode tomar uma decisão hoje, através desse ensinamento da doutrina do livre-arbítrio. Esse item da televisão é apenas um item de 1 bilhão de itens que tem nesse mundo. Você pode tomar uma decisão de você ligar a sua TV e ser uma pessoa alienada, totalmente alienada às condições humanas desse mundo, desse sistema, que é o próprio sistema do anticristo. Mas quando você tem uma opção dentro de você, que é o bem, fazer a coisa boa, tomar a verdadeira decisão de servir a Deus, de ser como o seu Filho Jesus Cristo, você tem que se esforçar. Por mais que a sua carne incline, a sua vontade incline para fazer as coisas ruins, você vai tomar a decisão certa. Hoje, agora, a partir desse momento. Amado, existe um mal muito grande tramado para vir sobre a humanidade. Uma redução da população mundial. Envenenamento da água. A morte está te esperando. Mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, diz a palavra, por Jesus Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Você concorda, sim ou não? Essa palavra ela tem que produzir bons frutos. Quando você está com raiva, você pode, através da doutrina do livre-arbítrio, tomar certa decisão de escolher fazer o certo. Aquela árvore, aquele fruto estava lá. Mas o livre-arbítrio foi dado pelo próprio Satanás. Não foi Deus, meu amado. Você está cansado de falar, mas Deus me deu um livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Isso é um capeta, rapaz. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Diabo. Eu vou repetir para você. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 5, fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem o bem e o mal. Então, o que Deus trouxe? Será que Deus trouxe o mal? Não, Deus trouxe o bem. Satanás trouxe o mal, falando o quê? Você vai ser como Deus. E na lei telêmica fala assim:
fareis tudo o que quiseres e será o todo. Quer dizer, esse todo dele é o próprio Deus. Mas, amigo, Jesus Cristo tem poder. E no sangue de Jesus Cristo tem poder. Essa palavra, ela tem que produzir dentro do seu coração fruto. Porque olha só, o que a Rede Globo, a Rede Record, a TV de canais, as TVs, os canais abertos, as igrejas falsas, os falsos profetas têm colocado na sua mente, têm trabalhado a verdade, mas um só é o dono da verdade, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, é o próprio Deus. Então, eu faço o que eu quero, porque Deus me deu o livre-arbítrio? Não. Foi o diabo que trouxe o livre-arbítrio. Se a doutrina do livre-arbítrio, meu amigo, eu quero dizer para você que você, além de estar enganado, você faz a vontade de Satanás. Porque você trabalha como um escravo, você senta na mesa dele, come o que ele te oferece, você está morrendo, mas Deus está te chamando para a vida abundante, para a vida que seja a vida eterna em Jesus Cristo. E você não acredita. Mas você prefere acreditar no Jornal Nacional, meu querido. Você prefere acreditar no filme do Steven Spielberg do que na palavra de Deus. Você prefere acreditar nos filmes da Colômbia do que na palavra de Deus, meu querido. E a palavra de Deus, ela não é nada para você. Por quê? Porque esse mundo colocou dentro do seu coração a lei telêmica. Colocou os ensinamentos do quê? Do Aleister Crowley. E aí você vê a Xuxa lá na TV e fala assim, eu vou praticar yoga. Você pratica yoga? Você vai praticar yoga. Por quê? Está na moda fazer yoga. Meu amado, quem criou e inventou a yoga foi a Aleister Crowley. Procura saber, procura no Google, na internet, porque ainda é um meio ainda que se salva da TV, porque é um veículo de comunicação de duas vias. Tanto você recebe como você pode enviar, você pode não aceitar. Quem é Aleister Crowley? O que é a sua palavra? O que é yoga? O que é nova era? O que é conspiração mundial, meu amado irmão? A conspiração do anticristo. Ou você acha que eu estou brincando aqui, perdendo meu tempo? Um calor desse. Mas eu quero dizer para você, quantos minutos nós temos ainda? Eu quero dizer para você que essa mensagem não é uma mensagem como a que você está acostumado a ouvir na sua igreja. Não é verdade? Aquela mensagem que é pregada dentro de um aprisco para ovelhas. E eles querem que você seja não ovelhas como gado, te retardando, te ocultando, até mesmo a palavra de Deus, amado irmão. Nós vamos dar o ensinamento do que é a Bíblia e como foi formado o cânon da Bíblia. Como foi fundada a primeira igreja. O que é igreja. E o que é o amor de Deus. Eu quero que essa palavra produza dentro do seu coração algo que venha impactar a sua vida, que você venha mudar de caráter, para que nunca mais na sua vida você cometa erros e você comece a produzir. Meu amado, chega de ouvir tanta baboseira, chega de ser enganado pelo sistema, de ser enganado por pastores, por falsos profetas que trabalham para eles, amado. Sim ou não? É ou não é? Será que nós temos que ser enganados a vida inteira?
Será que o nosso Deus, Ele não é suficiente para nos tirar desse engano e nos salvar através do seu Filho? Sim ou não? Ou a palavra de Deus é mentira, ou Ele não existe. E eu sou uma testemunha viva, meu amigo, que Ele existe. Amado irmão, isso aqui não é uma pregação. Isso aqui é um documentário, é um registro dado por Deus. E eu espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro de uma série de trabalhos que nós vamos fazer. Vai ser postado no YouTube, vai ser postado também no blog site O Grito do Evangelho. Por enquanto é o que Deus tem nos dado. Mas eu creio, meu amado, que Deus vai levar essa mensagem para os quatro cantos desse mundo. E nós não visamos lucro, nós não visamos o benefício próprio, mas nós visamos para que você venha a ser abençoado através da verdade, porque Jesus Cristo disse assim: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, meu amado irmão, eu quero que você preste atenção, pesquise, queira saber quem é Deus, como é Deus trabalha, o que é o ocultismo. O ocultismo é satanismo. E o que é conspiração? Lei telêmica, Aleister Crowley, a outra. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.